Nesse mundo, todas as profecias do Velho Testamento, do Novo Testamento apontavam para o Messias, irmãos. Tudo se inclina para ele. Os tempos mudaram, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é o centro de todas as coisas, é o centro do universo, é o Criador de todas as coisas, é o Senhor, é o Rei, é o Mestre, é o grande leão da tribo de Judá, o príncipe dos reis da terra. Jesus é o Senhor, é o Cristo, é o juiz de toda a terra, de vivos e de mortos. Voltará um dia para reinar sobre todas as coisas. E viveremos debaixo dessa potente e poderosa mão, irmão querido. Ali não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento. Todas as coisas estarão passadas e viveremos a eternidade junto dele. Louvado seja o nome do Senhor. É uma coisa interessante como a Bíblia descreve Jesus. Se você aí abrir Apocalipse capítulo 5, esse é um dos textos mais poderosos do Novo Testamento, escritos pelo apóstolo João. Tamanha autoridade e poder está sobre a pessoa de Jesus. Os demônios se curvam diante do nome dele, irmão querido. As enfermidades saem por causa do nome dele. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O livro de 7 selos, que conta as histórias, as profecias, o desfecho desse mundo. Sim, esse mundo chegará ao seu final. A história desse mundo chegará ao seu final. E tudo está escrito, selado, num livro. Versículo 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Uma pergunta. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Verso 3. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para este livro. Nem abrir, nem olhar para o livro. Que livro é esse, irmãos? Que livro é esse selado? Que livro é esse contendo profecias importantes? Que livro é esse que ninguém podia tocar, olhar, mexer, manusear nada desse livro? É o chamado livro dos 7 selos. Vamos continuar aqui a leitura. E eu chorava muito, eu, João, no caso, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Irmãos queridos, a vinda de Jesus para cá, toda a obra que Jesus fez, toda aquela obra da expiação, a obra da salvação,
a vinda, o nascimento, o crescimento, o habitar num corpo humano. Jesus não veio aqui, ele era Deus e era homem ao mesmo tempo, mas toda a obra que ele fez, ele não operou aquilo como Deus. Ele era Deus, ele não poderia negar-se a si mesmo. Ele não poderia deixar de ser Deus. Mas o apóstolo Paulo fala que ele esvaziou-se a si mesmo. Jesus precisou se esvaziar para cumprir a obra. Jesus precisou enfrentar o pecado como homem. Jesus precisou vencer no corpo de homem. Jesus precisou enfrentar a lei, cumprir a lei, vencer o pecado no seu corpo. Jesus precisou enfrentar muitas e muitas dificuldades como homem. Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus ficou cansado, Jesus foi decepcionado pelas pessoas, as pessoas viraram as costas para ele. Jesus foi traído no dia da ceia. Jesus poderia manifestar todos os seus sentimentos de homem, como nós sentimos. Nós nos entristecemos como somos traídos. Nós ficamos decepcionados com as pessoas. Nós viramos as costas para amigos quando eles viram as costas para nós. Mesmo nós, crentes, manifestamos ainda sentimentos humanos. E nós falhamos muitas vezes, mas Jesus nunca falhou. Apesar de Judas o ter traído, Jesus nunca odiou Judas. Apesar de Pedro negar ele 3 vezes, Jesus nunca virou as costas para Pedro. Quando Jesus veio aqui, ele precisava conquistar. A nossa salvação foi conquistada, irmãos queridos. A salvação de cada um de nós foi conquistada. Foi luta, foi batalha. Os demônios não deixavam Jesus em paz. Jesus via um prêmio lá na frente. Isaías fala, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Naquele grande dia da salvação, da consagração dos salvos, Jesus ficará satisfeito pela conquista de cada alma nessa terra. A nossa salvação teve um preço alto. Não é para brincarmos de sermos crentes e cristãos. As nossas lutas que passamos aqui, irmãos, são fichinha perto daquilo que Jesus passou. E a obra não acabou ainda. Nós ainda estamos sendo cuidados pelo leão da tribo de Judá. Cada crente passa a sua luta. Cada crente passa a sua dificuldade. Mas nós temos a quem recorrer. Nós temos o joelho para dobrar, para buscar o leão da tribo de Judá, que entra nas nossas lutas, que entra nas nossas batalhas. E Jesus nunca perdeu uma guerra, querido irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Não chora, João. Não chora, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro. Se Jesus não tivesse vencido, pastor Disseu, o livro não podia ser aberto. O livro não podia ser aberto. Jesus tinha muitas missões a cumprir aqui, no pós-morte e lá no final. Imagine só no dia da morte dele. Na morte dele. Aquele povo zombando ali. Você não é o tal, desce da cruz. Desce da cruz aí. Naquele momento derradeiro que a terra escurece. A Bíblia fala que ficou 3 horas em plena escuridão. Aquele momento que o pai não conseguia ver aquele monte de sujeira em cima do Messias.
a sua sujeira, a minha sujeira, os males de todos os homens e mulheres, todos os pecados de todos os homens, em cima do Cordeiro, justo, puro, imaculado. Não era digno de carregar isso, mas Jesus precisava carregar isso. Era uma missão, fazia parte da missão, fazia parte do propósito. E Jesus morre. Vamos só conjecturar. Para onde ele foi? Só está um corpo ali, na cruz. Só Pedro tem a revelação de que ele desceu às partes mais baixas e foi lá aos espíritos em prisão. Imagine lá o Rei da Glória circulando lá nas trevas, o dono de tudo. Aqueles salvos do Velho Testamento ainda não tinham passado pelo resgate, porque o Messias não tinha vindo. Jesus pega eles todos, Abraão, Isaac, Jacó, aquele monte de santos do Velho Testamento, e são levados para um lugar. E os perdidos continuam lá. A morte, que era o grande problema de todo mundo. O diabo e os demônios, o diabo, né, pastor Liceu? Com a chave de quê? Da morte, do inferno na mão lá. Se achando dono de tudo. Jesus toma as chaves dele também. No dia da ressurreição, está lá em Atos, Deus o elevou a príncipe, Senhor e Cristo. Se assentou à destra do Pai. Jesus conquistou tudo o que tinha que conquistar. Jesus hoje, por mérito, Jesus hoje, por ser o que foi, por conquistar o que conquistou, Deus o elevou a Senhor e Cristo, Rei de tudo, conquistador de tudo, vencedor de tudo. Essa revelação da visão do Apocalipse, João está vendo ali a situação de Jesus agora. Esse texto aqui é uma bomba, irmão, no meio das trevas. Esse texto é uma bomba no meio de toda a religião pagã, religião errada, ensinos errados e pagãos, colocando Jesus no estado de Deus pequeno, colocando Jesus no estado de Deus criado, colocando Jesus no estado de anjo, colocando Jesus no estado de profeta como Maomé. Jesus é muito mais que isso. Verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Olha a visão que João tem do cordeiro. Um cordeiro com 7 olhos, 7 chifres, que são os 7 Espíritos de Deus. Você já viu quando João descreve o Espírito Santo? Quando Jesus fala, ali no Evangelho de João, sobre o Espírito Santo: eu enviarei o Consolador, e ele me glorificará. Uma das funções do Espírito Santo na terra é glorificar o nome do Filho de Deus. Glorificar o nome do Filho de Deus. Olha o verso 7. E veio
e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Irmão, isso é muita autoridade. O livro está lá, ó, nas mãos de quem? Do Pai. Na mão do Pai. Jesus vem e toma o livro. Há pouco tempo João falou assim, chorava porque não tinha ninguém para abrir o livro. E vem alguém e fala, calma, não chora. O leão da tribo de Judá venceu. Ele vai abrir o livro. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante dos anjos. Lê um texto desse para uma testemunha de Jeová. Lê esse versículo aqui. Eu uma vez fui tentar me evangelizar. Eu dei corda para ele. Vou dar corda para você. Não pode adorar Jesus. Jesus não é Deus. Eu falei assim, se você está certo, Apocalipse capítulo 5 é a grande desobediência do céu. Os seres do céu estão desobedecendo a palavra de Deus. E aí, irmãos queridos, vem a grande maravilha dessa história. Eu falei assim, me dá sua Bíblia aí. Me dá sua Bíblia. Eu sei que é uma tradução deturpada. Me dá sua Bíblia aí. E a Bíblia deles está escrita igualzinha a nossa. Nesse capítulo aqui. Falei aqui, quem é que se prostrou diante do Cordeiro? Ele, os 24 anciãos. Quem mais? O que aconteceu mais ali naquele movimento no céu? Que João está vendo. Vamos ver aqui. E havendo tomado o livro, os 4 animais, mais os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha só aqui, irmãos. As orações dos santos. Sabe o que os 24 anciãos estavam fazendo aqui? Ó? Despeja as orações nos pés dele. Despeja as orações no pé dele. Jesus é o que ouve as nossas orações, queridos irmãos. Jesus é o que está atento à sua oração. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Meu Deus. Esse texto é muito poderoso, irmãos. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que você fez aqui agora, Sofia, Érica e todos os irmãos, olha só o que o céu faz aqui, ó. Olha só o que os seres do céu fazem. Verso 9: cantavam um novo cântico. Digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. No dia que Jesus estava ali derramando o seu sangue, o sangue dele era a moeda de compra. Era a moeda de resgate. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Sem derramamento de sangue, não há resgate. Era necessário Jesus morrer. Uma pessoa esse dia me perguntou, mas pastor, por que tinha que ser uma morte tão trágica daquela? Tão violenta?
Eu não sei bem responder isso, mas eu imagino, irmãos, por causa do estrago que tudo produz, tudo estrago que foi produzido. O tamanho do dano que esse pecado trouxe para o ser humano. O peso disso. E uma coisa interessante nessa história é que é uma pessoa só, pagando o preço de todo mundo. Um justo, inocente, imaculado, como preço por todo mundo. Por que não poderia ser um homem? Por que não poderia ser o Abraão? Por que não poderia ser lá o Adão? Vamos pegar alguém do Velho Testamento que tinha uma vida assim, íntegra. Noé. Por que não podia ser o Noé? Por que não podia, Adriana? Noé não era justo? Não foi achado justo na sua geração? Foi. Está repreendido. Por que não podia ser o Pedro, o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento? Por que não podia ser essas pessoas? Semente. Por que Maria não pode ser senhora? Por que Maria não pode ser chamada mãe de Deus? Por que eu não posso buscar santo para poder receber qualquer benefício? Semente. Da mesma semente do Adão caído. Pecador não pode salvar pecador. Pecador não pode salvar pecador. Deus não aceita. Deus quer semente pura. Deus quer semente limpa. Deus quer alguém que cumpra tudo. O preço é alto, eu quero um preço total. Eu quero alguém que cumpra a lei de Moisés. Vai ter que cumprir toda a lei, para aquele povo do Velho Testamento entrar na salvação. Eu quero alguém que viva nesse corpo aqui, sem pecado. Vença o pecado nesse corpo. Alguém que fosse que nem Adão, o corpo dele. Jesus cumpriu os dois propósitos. Eu quero alguém que vá até a morte, sem pecado. Tem que ser perfeito. Aí então está todo mundo que então se identificar com isso, com ele pagou. Eu morei nos Estados Unidos, um dia eu consegui fazer um paralelo com isso. Quando lá acontece uma anistia, os imigrantes que vivem ilegais lá, quem que pode dar essa anistia para os outros que estão ilegais? O governo. Anistia para todo mundo que estiver ilegal aqui. Aí você vai lá, você tem que ir lá no governo fazer uma aplicação, e então você é anistiado, você passa a ser legal agora. Então agora, alguém abriu a porteira. Jesus. Agora o que acontece? Para mim poder ter o que ele tem, para mim poder ser resgatado, eu tenho que ir lá e aplicar agora a minha vida. Me identificar com ele, estar com ele, servir ele. Maria não pode fazer isso. Santo Antônio não pode fazer isso. Papa não pode fazer isso. Pastor não pode fazer isso. Denominação evangélica não pode fazer isso. Vocês estão me entendendo? Diante de uma situação dessa, o sangue do Cordeiro pode. O sangue do Cordeiro pode me purificar de todo o pecado.
O sangue do Cordeiro pode me limpar de todo pecado. Verso 9. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Pobre, rico, não importa. A cor, não importa nada. E 10. E para o nosso Deus, olha só o privilégio nosso agora. Olha que nós somos agora para Deus. E para o nosso Deus os fizestes reis. Mas eu estou reinando aqui província. Vai chegar. Vai chegar essa situação. Creia nisso, irmão. Reis, sacerdotes, e eles reinarão. Futuro, reinarão. Futuro, reinarão sobre a terra. Vai chegar o dia, vai acontecer, irmão. É promessa de Deus. Quando Jesus voltar, que Ele vai voltar. Quando Jesus voltar, Samuel, o Rei dos Reis voltar, nós reinaremos junto com Ele por 1000 anos. O grande milênio falado em Apocalipse. O único livro na Bíblia que fala do milênio. Nenhum outro fala. Descrever 1000 anos. E reinarão com Ele por 1000 anos. Esses 1000 anos ainda aqui na terra. Ainda aqui nessa terra. Nesse sistema, nesse ciclo que nós conhecemos. Quando Ele voltar. E reinarão sobre a terra. Verso 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões, milhares de milhares. Os anjos que caíram foram a terça parte, mas os que ficaram, os que foram eleitos, os perseverantes, foram milhões de milhões, milhares de milhares. Tem muito anjo, irmão querido. Tem muito anjo. Agora imagine como é que vai ser esse reino eterno. Porque o número de almas que vão ser salvas, que foram salvas, desde Adão até o dia que Jesus voltar, são bilhões e bilhões de almas que foram salvas. E junto com esses bilhões de almas, haverão bilhões e bilhões de anjos. O lugar é muito grande, irmão querido. Esse lugar é gigantesco. Meu Deus. Verso 12. Que com grande voz. Isso aqui é uma música. Começa lá no verso 9. É uma música. Aí, Samuel. É uma música. Do verso 9 em diante, é uma música. E cantavam. Isso aqui, tudo que eu estou lendo para vocês, é uma música, Sofia. É uma música. Tudo do verso 9 para frente é uma música. É coisa gloriosa essa música, hein, irmãos? Olha só, cantando desde o verso, cantavam um novo cântico, digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões, e milhares de milhares. Uma música. Verso 12. Que com grande voz diziam, de joelho, digno é o Cordeiro. Adoração a Jesus lá no céu, irmão. Adoração aberta, escancarada. Adoração aberta, glória a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Uma música de receber o poder. Olha só as coisas que Jesus é digno. Você é digno, Senhor. O Senhor é digno, Jesus. O Senhor é digno, leão da tribo de Judá, de receber
poder. Todo o poder. Riquezas. Que riquezas são essas? Riquezas espirituais, materiais. Lá irmãos, na Terra Santa, na Nova Cidade, as ruas são de ouro, Samuel. Ruas de ouro. Um rio que sai do trono de Deus. As águas são limpas, límpidas. Meu Deus. Digno, riquezas, sabedoria e força, e honra, e glória, e ações de graças. Verso 13. E ouvi, é uma música ainda. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, vocês, todos nós, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo, ao que está assentado sobre o trono, e aos anjos. Ao que está sentado no trono, quem é aqui? Não, aqui, tem duas figuras aqui. Ao que está sentado no trono e duas pessoas aqui sendo adoradas nesse versículo. Ao que está sentado no trono e o Pai, irmãos. O Pai. Ao que está sentado no trono, o Pai. E o Cordeiro. Jesus e o Pai sendo adorados na mesma dimensão. Jesus e o Pai sendo adorados no mesmo poder, na mesma unção, na mesma graça, com a mesma liberdade, adorado pelos 24 anciãos, adorado por todos os anjos, anjos, querubins, serafins, arcanjos. Meu Deus do céu. Ao que está sentado sobre o trono, sejam dados ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se, e adoraram o que vive para todos sempre. Se isso aqui não é adoração a Jesus, eu não sei mais o que seja. Se Jesus não é Deus, se Jesus não é Senhor, se Jesus não é digno de receber toda a nossa adoração, se Jesus não é aquele que é o grande general de guerra, se Jesus não é aquele que intercede por nós, que entra nas nossas batalhas, se Jesus não é o Senhor que aí possa recorrer a qualquer momento, eu não sei mais quem seja. Mas eu aqui declaro em alto bom som, com voz alta, Jesus é o Senhor. Jesus Cristo 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 é o Senhor, irmão querido. Quando os discípulos estavam lá no aperto, lembra lá no monte? Que o pai falou assim, ó, ouve ele, ouve ele, ouve ele. Esse é meu filho amado, em que minha alma tem muito prazer, em que me comprazo. Irmão, quando a coisa apertar para você, ajoelhe e clama o nome de Jesus. Busca Ele, irmão. Vai atrás dEle. Eu quero terminar essa palavra aqui, nesse momento, e quero aqui orar por você. Né? Jesus está aqui, irmão querido. Você tem uma demanda difícil aí, problemas difíceis na sua vida, enfermidade, desemprego, está frio na fé. Jesus está aqui. E uma coisa interessante nessa história é que Ele usa os pequenos, usa os teus servos, usa você,
para abençoar o povo dele. Então vamos crer agora, o Senhor está aqui na casa. O Espírito do Senhor está na casa, irmão querido. A glória de Deus está na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nós te louvamos pela sua maravilhosa palavra, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos. Nós glorificamos o teu nome. O Senhor é muito bom com a gente, Senhor. A tua palavra, meu Deus, é escudo e broquel. A tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. Tua palavra é viva, é eficaz, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu declaro, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, que haja libertação aqui nesse lugar. Que pessoas que entraram aqui aprisionadas, desempregadas, desanimadas, sem ânimo de viver, Senhor, que o Senhor levante eles nessa hora, pelo poder glorioso desse nome de glória. O nome de Jesus opera sinais, opera prodígios, opera maravilhas no nosso meio. Tu não mudaste, tu não vai mudar, Senhor. Nós cremos nisso e nós oramos pela vida do teu povo. Que o teu povo seja abençoado nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra aí, irmão. Graças a paz, igreja. Alguém nos visita nessa noite? Pedimos que você fique em pé, se for a primeira vez que você estiver vindo aqui. Aleluia. Mais alguém nos visitando? Nós queremos dizer que vocês são muito bem-vindos. Em nome de Jesus, esperamos que vocês tenham se sentido em casa. Essa aqui é a casa do nosso Pai. Bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. Para vocês que nos visitam, nós temos o próximo culto, acontece agora no domingo, às 9h30 e às 19 horas da noite. Graças a Deus, Deus abençoe, queridos.